vamos falar hoje sobre aquilo que nos traz segurança. Gostaria de ler aos irmãos o Salmo de número 121. Salmo de número 121, e eu gostaria de fazer um pedido ao pessoal da projeção, que não projete, para que nós agora, neste momento, ouçamos o que a palavra de Deus diz. Ouçamos com fé o que a palavra de Deus diz. Salmo de número 121 diz: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Deus porque o Senhor é bom. Agradecemos, ó Pai, porque na sua generosidade o Senhor entendeu por melhor para nós, ó Pai, revelar-se por meio da sua palavra. Agradecemos pela vida dos homens, ó Deus. Homem como este que escreveu esse salmo. E que muitas vezes nós nem sabemos quem ele é, mas que escreveu essa porção da sua vontade, para que nossos corações hoje, séculos e séculos depois, pudessem ser aquecidos, pudessem ser confortados, pudessem ser, ó Deus, consolados e exortados, pois a sua palavra é poderosa, ó Pai. Fala nossos corações, fala ao seu povo, ó Deus, fala às nossas crianças, fala a mim. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O Salmo começa, e eu vou explicar por que eu pedi para que não fosse projetado e para que os irmãos escutassem. Mas a primeira pergunta que eu tenho para os irmãos é: como anda a peregrinação da vida cristã de cada um de vocês? Porque o Salmo começa com uma partícula muito interessante, que deve estar em itálico na Bíblia de vocês, que diz assim: Cântico de Romagem. Cântico de Romagem, ele provavelmente, o autor, quando estava compondo aquele salmo, ele colocou essa categorização. É como que se dentro de todos os salmos houvessem sublivros. A gente entende que no livro de Salmo existem os 5 grandes livros dentro do livro de Salmos. Entretanto, existem inúmeros outros tipos de salmos. A gente tem salmo chamado salmo didático. A gente tem salmo para que seja cantado no templo. A gente tem salmo para que seja cantada no templo por homens, tenores. A gente tem salmos de lamentos, são salmos que eu gosto muito. A gente tem inúmeros tipos de salmos, salmos messiânicos, e entre todas as subcategorias dos salmos, a gente tem o que é chamado de salmos de romagem, ou os salmos dos degraus, ou os salmos de peregrinação. Esses salmos, basicamente, eles serviam para quê? Todo mundo que tem filhos sabe que fazer algumas viagens, determinadas viagens, a gente precisa entreter as nossas crianças. E aí a gente começa a entreter as nossas crianças com o meu olhinho vê, e aí as nossas crianças têm que descobrir o que os nossos olhos veem, a gente vai. Depois a gente troca para algumas músicas, e aí a gente vai, depois a gente dá Dramin para que elas não enjoem, um pouco mais do que precisa, às vezes acabam dormindo. Mas a gente sempre busca alguma forma para entreter as nossas crianças no período da viagem. E, meus irmãos, é exatamente isso que esses salmos faziam. E eu gosto de ter na mente a figura de Maria e de José, enquanto peregrinavam em direção a Jerusalém. E muitas vezes estes salmos ilustravam aquilo que eles cantavam, aquilo que eles declamavam no percurso da jornada deles. No percurso da viagem, no percurso da romagem. E logo quando eles se aproximavam do templo, alguns salmos tinham funções específicas. Existiam alguns salmos dentro dos salmos de romagem que deveriam ser cantados, enquanto que eles subiam os degraus em direção do templo. Existiam alguns outros salmos que deveriam ser cantados logo quando eles estavam a ver Jerusalém. Existiam outros salmos que os sacerdotes cantavam quando eles percebiam o povo se aproximando e chegando junto a Jerusalém. E outro ponto muito interessante, antes de que a gente comece exatamente a se aproximar desses salmos, os salmos têm uma característica muito específica na forma como a Bíblia foi organizada. E aqui, provavelmente é um assunto que interessa muito a mim
E há outros 2 ou 3 ou 4 pessoas que estão na igreja. Mas é um assunto muito interessante para que a gente entenda que os salmos não são o que a gente chama de salmos, não tem uma linguagem normativa. O que seria um salmo não tem linguagem normativa? Você não tira regra, você não tira mandamento, você não extrai normas de salmo. O que significa? Você não tira uma obrigação, você não chega por um salmo e fala, olha, o salmo disse que você tem que ser assim. Os salmos nunca fazem isso. Os salmos, eles, a grosso modo, estatisticamente, se fôssemos falar, quase todos os salmos, eles são o que a gente chama num modo que eles são mais constatativos do que normativos. O que isso significa? Como muito bem o pastor pontuou na semana passada, quando diz, bem-aventurado aquele que não... Aí quem quer saber o que é o nananana, YouTube tem a exposição muito boa do pastor. Mas, a grosso modo, o que seria o mais constatativo? Ele olha para as pessoas e fala, bem-aventurado aquele que faz assim. Não significa que para você ser bem-aventurado você precisa fazer aquilo. Mas significa que ele olhou para aquela pessoa e falou, olha como ela é abençoada, porque ela fez aquilo. Ou, como no nosso salmo de hoje, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Não significa que eu olho e é de lá, mas significa que é uma pessoa que, enquanto caminha, ela constata verdades da realidade. Os salmos, a grosso modo, eles, até na sua estrutura verbal, se a gente fosse ser mais gramático, os nossos salmos, em grande maioria, eles não têm um tempo imperativo, mas eles são mais de um modo que a gente chama de um call. O que isso significa? Que eles estão constatando a realidade. É como se boa parte dos autores dos salmos olhassem para a realidade e eles começassem a descrevê-las. Eles descrevem a realidade, por incrível que pareça, à luz da lei. Então, quando você está tão imbuído da palavra de Deus, quando você está tão impregnado do conhecimento da palavra de Deus, ou como o Salmo 119 diz, eu tenho prazer em guardar a lei de Deus, eu tenho prazer em meditar a lei de Deus. O Salmo 119 é um acróstico de 8 versículos para cada letra do alfabeto, simplesmente louvando e bendizendo a sabedoria da lei de Deus. Então, quando a gente tem a palavra, a lei de Deus, tão bem construída e organizada em nossos corações, a gente aprende a olhar para a realidade e percebê-la. E os autores dos Salmos fizeram exatamente isso. Eles olharam para a realidade desta vida, transformados pela palavra de Deus, e eles constataram coisas maravilhosas. Eles constataram como essa vida, mesmo quebrada, mesmo marcada, ou como nós lemos em nossa liturgia hoje, mesmo ainda marcada pelas agruras do pecado, os autores dos Salmos conseguiram perceber a beleza da vida. E os irmãos devem ter percebido que eu li algumas vezes e vou trabalhar este salmo dizendo, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Mas os irmãos devem estar se perguntando, mas Lucas, na minha tradução, está em uma interrogação. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Resposta. Quando a gente olha para o texto hebraico, ele chega nessa partícula no final do primeiro versículo e ele abre espaço para que eu faça uma tradução como afirmativa ou eu faça uma tradução como uma interrogação. Aqui, a grosso modo, é a escolha do tradutor. O tradutor escolhe se ele vai traduzir como uma afirmação ou se ele vai escolher traduzir como uma interrogação. Eu não fui ousado o suficiente de escolher sozinho. Logo depois de ter lido o que John Stott comenta sobre esse salmo e o que um pastor presbiteriano, Mauro Meinster, também comenta sobre esse salmo, ambos escolheram entendê-lo como uma afirmação. E a gente vai olhar isso por toda a manhã hoje. Nós entenderemos que o peregrino, aquele que está em romaria, em direção ao templo do Senhor, ele olha para o monte e ali ele tem certeza da sua segurança. Nós vamos saber isso. Como que a nossa segurança se constrói na maneira pela qual nós olhamos para o monte. E eu pergunto para os irmãos, como tem sido a caminhada cristã dos irmãos? Como que tem sido o nosso acordar, o nosso caminhar? Como tem sido os nossos momentos? Como que nós temos escolhido caminhar a nossa vida?
Será que nós temos escolhido e muitas vezes caminhar uma vida isolada? As pessoas não vão me entender. Certa vez a minha esposa abençoada fez um comentário a meu respeito, que é um comentário que depois de alguns anos eu voltei para ela e perguntei assim, o que exatamente você quis dizer quando você falou isso? A Giovana disse, você é peculiar. Naquele primeiro momento eu falei, eu sou peculiar. E chegou um momento que eu fiquei assim me perguntando, mas o que é ser peculiar? Minha esposa me acha peculiar? E aquilo foi virando uma caraminhola na minha cabeça, até que certo momento eu perguntei para ela e ela conseguiu me ajudar a entender. Mas nós, em nossas características, em nossas peculiaridades, em nossas excentricidades, meus irmãos, todos nós temos nossas excentricidades. Você quer conhecer as excentricidades de uma pessoa, almoce com ela uma semana. Você perceberá que eu, particularmente, eu viro o prato 180 graus sempre antes de começar a comer. Eu não consigo conversar enquanto o meu prato não chega na minha mesa. Se eu estou almoçando com alguém, enquanto o meu prato não chegar na minha mesa, eu sou a pior companhia. Porque eu estou focado em como que será o meu prato. Então não adianta, eu vou ser um excelente ouvinte, mas dificilmente eu vou falar. Todos nós temos nossas excentricidades. Todos nós temos nossas manias. Meu pai, eu lembro de quantos embates tivemos em nossas casas quando éramos crianças e adolescentes, porque o meu pai colocava-nos de castigo caso nós trouxéssemos pão quentinho da padaria. E era um embate, porque ele não que gostava de pão quente, pão fresquinho. Sabe aquele pão que acabou de sair do forno, que você abre, sai fumaça, você passa manteiga e a manteiga derrete naquele pão? O meu pai não gosta. E ele não aceitava que chegasse o pão quentinho em casa. Então éramos embate. Nos escondíamos atrás da minha mãe, porque minha mãe gostava. E se tornava quase que uma guerra fria, um estado de que, assim, vamos tomar cafés em momentos diferentes, por causa das nossas peculiaridades. E eu pergunto para os irmãos, as peculiaridades de vocês têm colaborado para a jornada cristã? Ou nós temos escolhido caminhar a nossa jornada cristã de forma mais isolada, de forma mais solitária? Lucas, eu tenho as minhas características, eu tenho os meus nuances, eu tenho os meus modos, eu não consigo, eu não me encaixo dentro de uma vida. Eu vou no culto, eu assisto o culto, eu dou meu dízimo, eu faço a minha devocional, eu leio a minha Bíblia, mas eu não me encaixo numa vida comunitária, porque eu sou diferente, eu sou difícil. O quão difícil nós somos? Porque a gente precisa entender. Quando esse texto foi escrito, imagine que Israel precisava caminhar em momentos difíceis. Israel precisava passar pelo vale, como Davi muito bem pontuou, muitas vezes Israel passava pelo vale da sombra da morte. O profeta Oséias fala de como os amonitas subiam, os moabitas subiam nas montanhas e ficavam à espreita de Israel para que pudessem atacá-los. O quão perigoso era uma família sozinha, um pai, uma mãe, os seus 4, 5 filhos, caminhando sozinho pelo deserto em direção a Jerusalém para a oferta de culto. O quão perigoso era um leão, um urso, um animal ou um monstro com tentáculos e chifres. Monstros com tentáculos e chifres não são no terror de nossas crianças hoje, mas são o terror de nossas crianças por todo o tempo. O quão nós temos escolhido viver a nossa peregrinação cristã? Nós temos escolhido viver a nossa peregrinação cristã de uma forma mais isolada, de uma forma mais solitária, de uma forma onde, eu vou viver a minha vida cristã, vou no culto no domingo, mas durante a semana eu estarei um pouco distante dos demais irmãos, ou eu me esforçarei para que cada vez mais e mais eu possa me aproximar dessa vida cristã. Porque o que eu tenho para dizer para os irmãos é sim, a vida cristã é perigosa. Viver a vida cristã é perigoso. Viver a vida cristã é cada vez mais e mais perigoso. O apóstolo Pedro diz o seguinte em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O quanto nós estamos dispostos a nos submeter aos nossos pastores? O quanto nós estamos dispostos a nos submetermos aos nossos presbíteros para que eles pastoreiem as nossas vidas? O quanto nós estamos dispostos a compartilhar as nossas dores, os nossos medos, as nossas excentricidades, as nossas peculiaridades, aqueles que foram escolhidos por Deus para que eles pastoreiem as nossas vidas?
Eu posso falar que eu tive o privilégio, eu nasci numa casa, sou filho de pastor, eu sou irmão de pastor, boa parte dos meus amigos são pastores, boa parte dos amigos dos meus pais são pastores, e eu posso dizer que eu fui entender o que é ser pastoreado nos últimos 5 anos da minha vida. Você cresce, você entende, você convive, mas ter um pastor que está muitas vezes mais preocupado no seu desenvolvimento, em corrigi-lo nas suas dificuldades e nos seus pecados, em olhar e espremer as feridas para ajudá-lo no seu desenvolvimento e no seu amadurecimento, é muito mais do que simplesmente ser amigo do pastor. É muito mais. Ah, mas eu não tenho afinidades, eu não sou amigo do pastor ou dos presbíteros. Você não precisa ser amigo do pastor ou dos presbíteros para que você seja pastoreado por ele, mas você precisa estar disposto para que eles os exortem com sua palavra. Você precisa estar disposto para que eles o confrontem contra seus pecados. Você precisa estar disposto a se submeter à sua autoridade, porque eles respondem diretamente ao supremo pastor, que é Cristo. Oh, meus irmãos, o quanto nós estamos dispostos a pastorear nossos filhos em suas dificuldades. O quanto nós estamos dispostos a pastorear nossas crianças em suas lutas, em seus medos, em suas preocupações. A Luísa queria que eu contasse para as crianças, mas eu disse para ela que contaria agora. A gente assistiu um filme faz pouco tempo, um filme muito aterrorizante. Um filme em que eu acreditava que eles não teriam coragem de assistir, que é o Baby, aquele do menino que foge, é sequestrado e ele foge pela cidade e tem 3 bandidos pastelões que ficam tentando perseguir aquele bebezinho. É um filme da década de 90, que é um bebezinho loirinho, de olho azul, que fica engatinhando e fica chupando a chupeta dele, babando. Só que aquele filme, por incrível que pareça, provocou um medo na minha filha. Um medo de que alguém venha, invada a nossa casa e sequestre ela igual o Baby foi sequestrado. E aí o que nós temos conversado e orientado e orado junto com ela é: papai e mamãe sempre estarão aqui para proteger vocês. Mas haverá momentos em que nós não estaremos. E a gente descansa na certeza de que Cristo Jesus é o guarda que estará com você em todo o tempo. Cristo Jesus é a certeza de que nós podemos descansar nesse fato. Eu me lembro que quando criança, por ser filho de pastor, eu era bolsista no Mackenzie. E minha mãe tinha uma escolha: ou nós estudávamos na escola pública, ou nós estudaríamos no Mackenzie. Isso significaria que nós deveríamos, eu e meu irmão, eu com 8, Gessé com 9 para 10, sairíamos às 5h05 da manhã de casa, pegaríamos um ônibus até a estação Corinthians Itaquera, e da estação Corinthians Itaquera iríamos até a estação República ou Santa Cecília, e andaríamos mais 1,5 km até o Mackenzie. Fizemos isso por 20 anos. E algumas pessoas falavam para minha mãe: a senhora é maluca por deixar os seus filhos indo. E minha mãe sempre dizia: eu junto ou não, quem protege é Cristo. E se Cristo não proteger, não adianta nada eu estar junto. Mas eu e meus irmãos, a gente queria dar trabalho para Deus. E inventávamos brincadeiras enquanto estávamos no metrô. Certa vez eu perdi o meu tênis na escada rolante. Certa vez viajamos de uma estação para outra com a mochila pendurada pelo lado de fora, porque tínhamos uma brincadeira profundamente sadia, que era quando a sirene tocar, que a porta vai fechar, nós tínhamos que trocar de vagão. Então, tocava a sirene e a gente saía correndo para trocar de vagão. E uma vez eu consegui entrar, mas a mochila não. E a gente foi de uma estação para outra com a mochila pendurada do lado de fora. E minha mãe não podia imaginar que nós fazíamos isso. E eu lembro que certa vez, quando eu fiz meus 10 anos de aniversário, eu ganhei um presente muito especial. Eu ganhei um bonequinho do Cavaleiros do Zodíaco com 48 peças. E a minha mãe profeticamente disse: não abra o brinquedo enquanto estiver no metrô. Se abrir, vai perder uma peça. Meus irmãos, quem já andou a linha vermelha inteira, 1h da tarde? Era eu e mais 3 pessoas. Eu olhando para aquela caixa de brinquedo, aquele soldadinho brilhando para mim, me chamando pelo nome. E eu não podia abrir naquele momento, até que eu abri. E eu comecei a mexer. E eu perdi uma peça. Perdi. Quase que minha mãe pegou e jogou ela no vão. E eu me lembro de que naquele dia, depois de ter conseguido a peça de volta, eu chegava na minha casa todo dia às 2h da tarde. E não existia celular naquela época.
Estamos falando disso de 1995. 1995. Não tinha celular. Eu chegava na minha casa às 2 horas da tarde. Naquele dia eu cheguei na minha casa, eram 5h40 da tarde. Minha mãe já tinha ligado para o Mackenzie. Minha mãe já tinha ligado para o metrô. Minha mãe já tinha ligado para a polícia. Minha mãe já tinha ligado para todos os hospitais de São Paulo. E a primeira pergunta da minha mãe foi: você abriu a pecinha? Meus irmãos, eu manco hoje, não, brincadeira, mas a preocupação que muitas vezes nós temos é o quanto nós estamos agindo humanamente para garantir a nossa segurança. O quanto nós estamos agindo, tentando criar uma ilusão sobre a nossa segurança. E o salmista simplesmente diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Yahvé, que fez os céus e a terra. E o interessante é que ele começa dizendo: a escolha, a gente tem que entender como uma escolha. E por que eu escolhi amparado em John Stott, quando também Reverendo Mauro, a gente entende como eu levo os meus olhos para o monte, de onde? É no monte que a minha segurança está. Porque simplesmente o peregrino andava com a certeza de que eu olharia para aquele monte e encontraria algo em cima daquele monte. Ele encontraria o templo do Senhor. Ele andaria, e a quilômetros de distância, ele viria aquela edificação brilhante, reluzente como o sol, na certeza de que dentro daquela edificação haveria uma caixa de ouro. Naquela caixa de ouro haveria uma porção de maná. Haveria o rolo da lei. Haveria o cajado que floresceu de Arão. Haveria a presença gloriosa do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, nós não devemos olhar para nenhum outro lugar. É muito interessante saber que é o monte, porque muitas vezes essa ideia de que é no monte que a grande segurança está. Antigamente, na época de quando esse salmo foi escrito, todas as grandes cidades eram construídas no monte. E no cume do monte, a edificação mais importante era levantada. No cume do monte de Jerusalém, qual edificação foi subida? O templo do Senhor. Quando a gente olha para o próprio Império Romano, para a própria cidade de Roma, a cidade de Roma é conhecida como a cidade das 5 colinas, sendo na colina mais alta o Senado é construído. Sempre em cima do monte há a manifestação de poder. Muitas vezes um poder corrompido e um poder humano. E quando a gente olha para a nossa própria cidade, a cidade de São Paulo, qual é o pico mais alto da cidade de São Paulo? A Avenida Paulista. E o que a gente tem nas grandes cidades de São Paulo? O que a gente tem? Qual que é o grande monte? Se a gente olha para a cidade de São Paulo, se a gente olha, o que a gente vê são os grandes arranha-céus, os grandes bancos, as grandes empresas de tecnologia, que hoje são a segurança de muitos dos homens. Olham para aquela segurança e se perguntam, olham para aquela segurança e tentam descansar no fato de que a minha segurança está na tecnologia, a minha segurança está na minha saúde financeira, a minha segurança está na aposentadoria boa e gorda que eu estou construindo, a minha segurança está nos meus patrimônios, a minha segurança está nos meus investimentos, a minha segurança está no meu emprego, a minha segurança está na minha saúde. Mas o que a gente percebe é que a nossa segurança, se ela está nesses lugares, ela está completamente equivocada e errada. Tem um músico que eu gosto muito. Ele tem algumas letras tristes. Vamos pensar que, assim, 98% das músicas dele são meio tristes. Mas uma delas ele diz assim: eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro, mas a espera dessa vez é diferente. É mais escura, é mais vazia. Hoje a noite é mais fria. E na palavra, fiz a morada, achei descanso na jornada. Meus irmãos, aonde nós temos encontrado segurança para a nossa jornada? Para onde nós temos olhado? Para onde nossos olhos estão fixos enquanto nós caminhamos? Nós estamos na certeza de que caminhamos porque o nosso monte, é no monte do Senhor está a nossa segurança, ou porque nós estamos nos iludindo naquilo que nós construímos? E nós precisamos entender que mesmo tendo Cristo como autor que assegura a nossa caminhada, ainda assim, esta caminhada é perigosa,
Esta caminhada tem o som e o rugido dos leões que tentam nos alcançar. Esta caminhada deve ser feita de forma comunitária e coletiva, porque sozinho ela é perigosa. O interessante é que quando nós olhamos para o que Paulo diz, Paulo diz em 2 Coríntios, no versículo 11, no capítulo 11, ele diz assim: eu ainda, em trabalhos muito mais em prisões e em açoites, sem medida, em perigo de noites, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Meus irmãos, se o próprio apóstolo Paulo diz que em muitas vezes ele esteve em perigo, quem somos nós para acreditar que podemos peregrinar esta vida de maneira solitária? Quem somos nós que podemos acreditar que podemos peregrinar esta vida sem nos submetermos aos nossos pastores, aos nossos presbíteros, ao nosso supremo pastor que é Cristo, que nos exorta em todo o culto? Essa peregrinação é perigosa. Mesmo olhando para o monte, na certeza de que no monte do Senhor há a nossa segurança, o apóstolo ainda assim nos leva a atenção para dizer, é perigoso. No entanto, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: Ele quem? Yahvé. Yahvé não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O interessante é a maneira pela qual ele constrói todo o jogo de palavras. A nossa segurança está depositada em quê? Em quem nós temos confiado e construído a nossa segurança? Será que nós temos, novamente eu digo, estamos construindo a nossa segurança na educação que nós estamos preparando para os nossos filhos? Nós estamos construindo a nossa segurança no predinho que nós estamos construindo, no terreno que nós compramos, no dinheiro que nós guardamos, no trabalho que nós nos esmeramos. Aonde está a nossa segurança? E o salmista faz uma brincadeira muito interessante. Ele diz que a nossa segurança está no Senhor, mas isso não é apenas uma convicção teológica, mas sim uma certeza prática. O que eu quero dizer com não é apenas uma certeza teológica? Eu, Lucas, sei que a minha segurança está em Deus. Eu já falei em aula, já falei em pregações inúmeras vezes. Romanos 8 diz que nada nem ninguém pode me afastar, nem mesmo eu posso me afastar. Mas o que o salmista está dizendo, e ele faz um jogo bonito, ele diz, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aqui é um jogo de várias palavras sobre dormir. Unicamente o que o salmista está querendo dizer é que aquele que é o guarda, que protege, o guarda de Israel, ele é vigilância constante na nossa proteção. Ele é vigilância constante na proteção do seu povo. Ele é vigilância e ele nunca dorme. Ele não pisca, ele não cochila, ele não pesca. Ele está constantemente vigilante. Nossa certeza e nossa segurança, nossa certeza é olhar para o monte, sabendo que o guarda que está no monte cuida das nossas vidas em todo o tempo. O que eu falar para minha filha é, o papai e a mamãe podem cochilar enquanto que eles estão com vocês te protegendo. Mas o guarda de Israel nunca cochila. Ele está 24 horas por dia te protegendo. E ele é capaz. Ele sim é capaz. E por que o autor faz essa segurança? Por que ele faz esse jogo de guarda, de proteção, sobre com o que ele está construindo? E é novamente que nós devemos olhar para o Salmo e voltar para nós mesmos. Em que nós temos construído a nossa segurança? Temos construído a nossa segurança na nossa capacidade intelectual? Temos construído a nossa segurança na nossa capacidade financeira? Temos construído a nossa segurança nos nossos amigos e no nosso networking? Temos construído a nossa segurança exatamente em quê? Ou temos descansado
e construído a nossa segurança na certeza de que o guarda de Israel, aquele que guarda, aquele que zela por nós, aquele que nos protege, está constantemente olhando para nós. O interessante é que nosso potencial intelectual muitas vezes acaba maquiando essa segurança. A nossa capacidade intelectual olha para a nossa realidade e tenta construir possíveis alternativas. Mas o que o salmista está dizendo simplesmente é: não há alternativa para a nossa segurança, não há nada fora da certeza de que o Deus de Israel é o que nos protege. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, e a pergunta que nós devemos responder às nossas crianças é: se então a nossa segurança está no fato de que o guarda de Israel nos protege, como esse guarda nos protege? E são os últimos versículos, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ou, podemos traduzir como: Yahvé é quem te guarda. Yahvé é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, de noite, nem de noite a lua. Yahvé te guarda de todo mal e guardará a tua alma. Yahvé guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ou também poderemos traduzir dizendo: o Senhor da aliança, aquele que te tirou da terra de sofrimento do Egito, é quem te guarda. O Senhor da aliança, aquele que fez aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor da aliança, aquele que não volta atrás em suas palavras e seus compromissos, te guarda de todo mal e de toda alma. O Senhor da aliança, que cumprirá a aliança eternamente feita com seu povo, guardará a tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Meus irmãos, o salmista aqui faz um jogo de muitas ideias, um jogo de muitas palavras, de muitas formas de dizer. Não é de direita, de esquerda, de dia, de noite, sombras. O ponto maior aqui não é a maneira como você será protegido, mas é por quem você será protegido. O Senhor te protegerá de todas as formas, de todas as maneiras. Não haverá forma pela qual nós conseguiremos ser atacados sem que o próprio Deus não consiga nos proteger. Em que nós temos investido a nossa vida cristã? Em que nós temos investido o nosso esforço? Em que nós temos investido a nossa energia enquanto nós peregrinamos nessa vida? Interessante é que os cristãos no início do século, no início da vida cristã, ainda no livro de Atos, nos primeiros capítulos do livro de Atos, os cristãos eram chamados como aqueles que são do caminho. Aqueles que caminham. E interessante que essa ideia do caminho, particularmente eu acho ela mais bonita do que a ideia de cristão. Porque a ideia do caminho, ela é a maneira pela qual nós fomos caracterizados em todo o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Enoque, aquele que foi chamado para junto de Deus e que não experimentou a morte, por que ele foi chamado para junto de Deus? Porque ele caminhava com Deus. Adão e Eva podiam caminhar com o Senhor na viração do dia. E por inúmeras maneiras no Antigo Testamento nós éramos mencionados, os cristãos, os fiéis a Deus eram mencionados como aqueles que caminhavam com Deus. Nós somos peregrinos em terra alheia. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não precisamos olhar para este mundo e gastar energia, porque nós estamos peregrinando. Nós, como paramos no Graal, ou no Frango Assado, ou qualquer desses postos com restaurantes caríssimos, a gente não está preocupado em passar um longo período lá, porque nós entendemos que esses postos e esses restaurantes caríssimos de estrada, eles são pontos de peregrinação. A gente é transitório, nós passamos ali rapidamente. A gente muitas vezes não sabe o que tem atrás, porque a gente não presta atenção. A gente não fica contemplando esses postos transitórios. E, meus irmãos, a vida cristã é exatamente esta vida. Por que nós estamos olhando para os postos transitórios da nossa realidade?
se nós somos chamados para peregrinar em direção agora à Nova Jerusalém? Por que nós estamos gastando energia em tentar comprar uma casa grande a custo de uma prestação, de um financiamento muito caro? Porque nós estamos gastando energia trabalhando 12, 13 horas por dia para construir, para poder se aposentar jovem, aposentar com 50, 60 anos, tendo uma vida confortável? Para que nós estamos fazendo essas coisas se somos peregrinos em terra alheia? Quando Cristo fala em uma das suas parábolas ao rico, que tinha gastado todo o seu dinheiro construindo armazéns e armazéns, e Cristo fala: louco, esta noite pediremos a sua alma. Meus irmãos, aquilo serve para nós hoje. Cristo pode pedir a minha alma hoje. Eu, com os meus 38 anos, posso ser chamado por Cristo hoje. E a pergunta que eu tenho que responder é: em que eu tenho gastado a minha energia? Em que eu tenho gastado a minha energia? Na construção de uma segurança terrena ou na construção da convicção da segurança de Cristo? Para onde nós temos olhado? Para que monte nós temos olhado? Porque os peregrinos naquela terra olhavam para o monte onde estava o tabernáculo do Senhor. Mas nós hoje, Lucas, então eu preciso abrir o meu Google Maps e identificar para que direção está o monte do Senhor e olhar para aquele lugar hoje, lá? Não. Mas existe um monte no qual nós devemos olhar. Existe um monte no qual nós devemos fixar os nossos olhos certos. Não é mais um monte glorioso e bonito como era um monte em Jerusalém, mas era um monte que ficava a poucos metros, a menos de 1 quilômetro, fora de Jerusalém. Um monte com um nome agora não mais tão bonito como Moriá, o monte da provisão, mas um monte que ficou conhecido como a montanha da caveira, na qual Cristo Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. Hoje, a minha certeza, enquanto eu peregrino, é porque eu olho para o monte, e naquele monte está a minha segurança. Naquele monte, os meus pecados foram crucificados. Naquele monte, a minha maldade foi transformada em paz. Porque Cristo Jesus foi levantado naquele monte. Mas a pergunta como fica é: mas o guarda de Israel foi colocado numa cruz? Sim, o guarda de Israel foi levantado numa cruz por causa dos nossos pecados. O guarda de Israel foi levantado na cruz para que nós tivéssemos segurança. Para que nós tivéssemos segurança e paz com Deus. Meus irmãos, não é leão que ruge. Não é animal, não é urso, não é assaltante, não é ninguém. Nem mesmo monstros com tentáculos e chifres podem nos afastar de algo terrivelmente perigoso. Algo que é realmente perigoso é a ira do Filho do Cordeiro. E o interessante é que essa ideia de monte é jogada lá em Apocalipse, quando diz que quando se tocar a trombeta, os ricos e os poderosos dirão: montes caiam sobre nós e esconda-nos da ira do Filho do Cordeiro. Eles não querem mais agora olhar para o monte, mas eles querem se esconder embaixo do monte, daquilo que realmente é perigoso, daquilo que realmente pode destruir as nossas vidas, daquilo que realmente pode nos destruir, que é a ira do Filho do Cordeiro. Mas o interessante é que nós somos chamados para peregrinar. Nós somos chamados para, ainda nesta vida, peregrinarmos em direção à Nova Jerusalém. A olharmos para a Nova Jerusalém e simplesmente enxergarmos a beleza da cruz do Cordeiro, da cruz de Cristo, que pelo sangue nós tivemos acesso às portas de Jerusalém. E simplesmente na certeza do que os versículos centrais que diz: e ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita que não dorme o guarda de Israel, significa que a nossa vida é segura
plenamente segura, porque Deus não permitirá que nossos pés vacilem, mas acima disso, é certo que não dormite nem dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel foi levantado na cruz pelos nossos pecados. Mas ele não dorme. Ele não está dormindo, pois ao terceiro dia Deus o retira da morte. Cristo Jesus vence a morte e pela morte de Cristo Jesus nós temos acesso e segurança plena, segurança para hoje e para todos sempre. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Aonde está a nossa segurança? Como nós devemos responder ao medo? Como nós devemos responder aos perigos dessa vida? Olhando para o que Cristo fez naquele monte e olhando para a certeza de que o guarda de Israel está vivo e zela constantemente diante do Pai por nós.